Boa tarde, irmãs. A paz seja com todas. Espero que todas estejam bem. Hoje, no nosso episódio de Pérolas da Fé, eu vou falar a respeito da mulher do fluxo de sangue. E esse milagre ele foi relatado nos 3 livros, sendo eles de Mateus, Marcos e Lucas. O qual eu vou ler é Marcos 5:34, que fala assim: Então ele lhe disse: Filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. A mulher do fluxo de sangue, ela sofreu uma hemorragia, já tinha 12 anos. A Bíblia não fala o nome dela, mas a fé dela, ela descobriu o poder da fé dela através que ela pensou que só se ela tocasse em Jesus, ela seria curada. Ela queria passar despercebida e porque ela era vista com maus olhos pela sociedade, ela era vista como impura, ela não podia tocar, ela não podia ir nas pessoas, ela não podia ir no templo, tudo dela era imundo, as pessoas olhavam para ela com maus olhos. E ela já tinha gastado todo o dinheiro dela com o médico, com tudo que ela achava que ia ajudar ela já tinha gasto. E cada vez mais a doença dela ia piorando, porque era uma doença desconhecida, não tinha mais solução para ela. Só que um dia ela ouviu falar de Jesus. E no coração dela despertou algo, despertou uma fé nela. Ela creu que Jesus podia salvar, por isso ela agiu. A mulher de fluxo de sangue debilitada e frágil saiu de casa, abriu um caminho entre a grande multidão e se aproximou de Jesus. Em um único toque que ela tocou no manto de Jesus bastou. Esse era o tamanho da fé dela. Ela sabia que Jesus era tão poderoso que somente tocar no manto dele, ele podia curar ela. Nesse mesmo momento ela ficou curada. Jesus perguntou quem tinha tocado nela para os discípulos. Essa pergunta parecia ridícula. Jesus estava sendo apertado por uma multidão. Toda a gente estava tocando nele, mas o toque da mulher do fluxo de sangue tinha sido diferente. A mulher contou tudo a Jesus e ele abençoou a vida dela. Nisso, por muitas vezes a gente encontra situações difíceis que parecem impossível de resolver. Tentamos de tudo, mas não aparece solução. A gente se sente fraco, sem esperança, mas não é o fim. Jesus veio para nos salvar e nos dar solução para o que precisamos. Podemos nem saber qual é a solução, mas quando a gente busca verdadeiramente a Cristo, Ele nos dá a solução. A gente tem que ter uma conexão direta com Ele, buscar Ele cada vez mais, ser conectados com Deus, porque Ele vai nos mostrar a saída. E muitas vezes, algumas coisas que nós passamos são porque Jesus está permitindo para a gente aprender que nós temos que ter fé e confiança. A partir do momento que a gente tem um problema e fica assim, mas será? O problema não é solucionado, mas a gente coloca nas mãos de Deus, confia nele, sim, daí o problema ele vem a ser solucionado conforme a vontade de Cristo. A fé da mulher do fluxo de sangue, ela era prática, ela não ficou parada esperando que Jesus chegasse perto dela. Ela foi ao encontro dele e procurou se aproximar dele. E da mesma forma, nós também precisamos buscar a Deus na hora da dificuldade. A gente não pode ficar de braço cruzado. A verdadeira fé nos leva a agir, então a gente tem que agir no momento de desespero. Quando a gente tem um problema, a gente tem que agir, não pode ficar esperando, orar ali e falar, meu Deus, seu coitadinho de Jesus. A gente tem que buscar cada vez mais para que Deus venha agir na nossa vida. Muitas pessoas, elas colocam confiança em sinais, profecia, o ato poderoso que a gente vai receber, mas não é bem assim que funciona. Tudo a gente precisa pedir na presença de Jesus. Esse é o nosso Deus poderoso, que um simples tocar nele, a gente sabe que Deus vai agir na nossa vida. Então, que nós sejamos como a mulher do fluxo de sangue, que nós tenhamos fé e saber que Deus é um Deus poderoso que pode curar qualquer coisa e conforme a vontade dele. Que nós sejamos como a mulher do fluxo de sangue, tenhamos fé, tenhamos perseverança e busquemos cada vez mais de Jesus Cristo. Que Deus abençoe a todas, tenha uma excelente semana. Deus abençoe. Um abraço.